Quais são os riscos da colocação de gordura na região do bumbum? Você sabia? Se não sabia, acompanha o vídeo de hoje, você vai entender bem quais são os riscos dessa cirurgia. Aqui no consultório, eu observo muito que os pacientes que vêm solicitando o procedimento de colocar a gordura no bumbum, que a gente chama tecnicamente de lipoenxertia, ou seja, enxerto de gordura, na região do bumbum, acha que é um procedimento banal, um procedimento muito simples e que não envolve riscos ali do procedimento. Inclusive acha que outros procedimentos são muito mais arriscados do que a colocação de gordura no bumbum. Eu diria mais, não é só gordura no bumbum, existem outros tipos de preenchedores que estão se utilizando, na região do bumbum, que também traz esse mesmo risco. Na verdade, um risco até mais elevado do que a própria gordura, porque a gordura ela já é biocompatível, ou seja, é uma gordura que é do seu próprio corpo, a gente só vai transferir ela de um lugar para o outro, enquanto outros tipos de produtos que têm se utilizado, eles trazem riscos a longo prazo, porque eles não são biocompatíveis e muitas vezes vai trazer algum tipo de reação e que é de difícil tratamento, certo? Então, muita gente vem falando, quero colocar gordura no bumbum e não sabe dos riscos. Então a gente vai falar no vídeo de hoje sobre quais são os riscos que estão implicados nesse procedimento. Primeiro vamos entender da anatomia da região do bumbum. A região do bumbum, ela basicamente, de forma mais fácil de vocês entenderem, ela é formada por 3 camadas. Então a gente tem 2 camadas de gordura, a gente tem a camada de gordura superficial, tem a camada de gordura profunda, que estão logo abaixo da pele. E depois a gente tem uma camada do músculo, que está abaixo dessa camada profunda de gordura. Essa camada do músculo, o músculo é muito vascularizado, ou seja, passam muitos vasos sanguíneos, sejam artérias e sejam veias. E eles estão nessa parte profunda, já da musculatura. Então, é uma área mais delicada e que tem que se ter muito cuidado. Por quê? Porque não deve ser colocado gordura nessa região. Mas por que motivo não deve ser colocada gordura? Justamente por passar grandes vasos sanguíneos nessa região. Muitas vezes, se é colocado gordura nessa região, os vasos sanguíneos podem ser lesionados, porque estão muito próximos, ou por uma pressão excessiva, eles podem, essa gordura, entrar dentro do vaso sanguíneo. Essa gordura entrando dentro do vaso sanguíneo, a gente já tem uma complicação aí, que chama-se embolia gordurosa. Ou seja, é uma gordura que está circulando ali pelo vaso sanguíneo e, naturalmente, ela pode obstruir alguma região distal, ou seja, conforme o vaso sanguíneo vai levando aquela gordura, ela pode obstruir alguma região, seja algum outro órgão ou, por exemplo, no coração, e trazer um problema grave. Então, a gente não deve enxertar a gordura na região profunda. Mas como o cirurgião consegue ter essa certeza de que não está colocando gordura nessa região profunda? É muito difícil saber, porque muitas pacientes têm uma camada de gordura no bumbum muito pequena, muito fina. Então, muitas vezes o cirurgião entra com a cânula, ele acredita que está na região da gordura, do bumbum, mas, na verdade, essa cânula já passou e já está no músculo. Então, muitas vezes o cirurgião vai injetar ali, achando que estava na região da gordura, mas já está no músculo. Então, é uma situação delicada que pode trazer complicações, inclusive graves, para essa paciente. Então, qual seria a melhor maneira de a gente fazer a lipoenxertia, colocar gordura na região do bumbum de forma segura? E outra coisa, de uma forma que fique bonito o bumbum, que ele fique de forma natural, fique redondo, que é o formato que a gente deseja. Primeiro, a gente tem que saber onde essa cânula que está, para saber se a gente está injetando no espaço correto. Então, qual seria, inicialmente, o espaço melhor do bumbum? Vocês já entenderam que é na região da gordura, mas eu falei que a gordura a gente tem 2 espaços. Tem um espaço superficial e tem um espaço profundo. Então, qual o melhor espaço? Seria o espaço profundo. Por quê? No espaço superficial, ele está logo abaixo da pele.
e variável de cada paciente. Mas se você injeta a gordura nesse espaço superficial, a pele tende a ficar reta. Ela faz um bloqueio e fica como se fosse reta e fica trazendo um aspecto um bumbum mais quadrado e não redondo. E outro problema é, essa camada mais superficial ela é mais estreita, então ela comporta menos gordura e naturalmente dificulta também a integração dessa gordura, ou seja, a sobrevivência dessa gordura. Então, quando a gente coloca na camada profunda de gordura, é uma camada maior, então ela comporta mais gordura e quando a gente vai injetando, o bumbum vai trazendo um aspecto mais arredondado, mais bonito. Então, esse é o local ideal para a gente colocar a gordura. Depois, a gente pode colocar a gordura no espaço superficial, mas em pequena quantidade, apenas para modelar alguns espaços que a gente queira fazer, já pensando numa perspectiva 3D do bumbum, como se fosse um refinamento. Então, sabendo que esse espaço é o melhor, ou seja, o espaço profundo de gordura, da camada profunda, como é que a gente vai saber? Então, hoje a gente realiza esse procedimento com o uso de um ultrassom. Então, a gente leva para a sala de cirurgia o ultrassom e conforme a gente vai mapeando o seu glúteo, normalmente eu faço um planejamento pré-operatório, então, junto com o exame físico, no dia da consulta e nas consultas de retorno, também com análise das fotos pré-operatórias da paciente ou do paciente, a gente consegue identificar quais são as regiões que precisam ser administradas gorduras para trazer o formato ideal do bumbum. Lembrando que para a gente ter um aspecto bonito do bumbum, não é só a gente trazer gordura, mas a gente tirar a gordura aonde não está adequado. Então, muitas vezes, no entorno bumbum, na curvatura superior, a gente tem depósitos localizados na região da cintura que trazem uma piora do aspecto estético. Muitas vezes na região inferior também, com os culotes, e muitas vezes na região aqui, no entorno também da perna e na parte, na curvatura superior, mais voltando para o meio. Então a gente tem que esculpir essas regiões, tirando essas gorduras, onde elas não são bem-vindas, tratando-se de beleza, e depois a gente pegando essa gordura e colocando aonde precisa. Muitas vezes o paciente ele tem um quadril muito reto, né? E esse quadril muito reto prejudica a questão da profundidade da cintura. Então, muitas vezes o paciente acha que é só tirar a gordura na cintura e vai ficar bem acinturado. E muitas vezes não é, porque a cintura ela é fina, baseada não só no aspecto absoluto dela, ou seja, só da cintura, mas também na conexão, na inter-relação que ela tem com o quadril. Quando você tem um quadril que fica mais arredondado, a gente tem um aspecto de uma cintura mais fina. Então a gente tem que trabalhar esses dois aspectos. Então quando a paciente tem um quadril mais reto, a gente colocando gordura, né, muitas vezes nessa região que a gente chama de depressão trocantérica, a gente consegue ter um arredondamento, uma melhora da cintura e um formato mais arredondado para a região do bumbum. E falando do bumbum em si, a gente vai ter localizações para colocar essa gordura. Então a gente divide o bumbum em 4 regiões, 2 regiões superiores e 2 regiões inferiores. E dependendo do formato do bumbum que você tenha, a gente vai colocar menos gordura em um lado, mais em outro e vice-versa, para que a gente atinja o bumbum melhor possível para o seu caso. Né? Lembrando que a quantidade de gordura que a gente coloca vai depender da quantidade de gordura que a gente retira, né, do seu corpo, e não é a quantidade final. Então, muitas vezes a gente tira, digamos assim, 1,5 litro de gordura nas costas. Dessa gordura ela vai ser preparada, vai ser separada, e apenas uma porção dela é que vai ser apta para a gente enxertar. Então, às vezes, se a gente tira 1 litro, e desse 1 litro, 500 ml, por exemplo, é que vai ser possível para enxertar. E segundo, não é, às vezes, toda a gordura que a gente tem disponível que a gente consegue enxertar, porque o bumbum ele tem um limite. Então a gente vai injetando essa pele, vai distendendo, vai ganhando um formato, mas chega um momento que ela não distende mais pela própria resistência do tecido. Então chega nesse momento a gente não tem mais por que colocar a gordura se não comporta mais aquilo ali. Está envolvido, inclusive, a mais complicações se a gente consegue coloca mais do que aquele bumbum tem capacidade de integrar, de absorver. Então hoje a gente realiza o uso de ultrassom. O ultrassom a gente consegue saber exatamente onde está a cânula, né, para injetar essa gordura.
nesse espaço profundo. Então a gente traz uma segurança de praticamente 100%, que a gente não está colocando no glúteo e está colocando na melhor porção do bumbum. Então o procedimento fica muito seguro, a gente consegue trazer um resultado muito mais natural, muito mais bonito e com menos complicações. Então, para finalizar o vídeo, os riscos desse procedimento eles podem se tornar mínimos quando a gente utiliza uma técnica correta e um planejamento correto aí durante a cirurgia. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, encaminha para outras pessoas que esse vídeo pode ser importante. Se tem dúvidas, pode colocar nos comentários, será o maior prazer te responder. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.